Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 94, cujo título é O Cordeiro Leão. Amém! Ele é um leão, mas ao mesmo tempo ele é um cordeiro, né? Parece tão contraditório uma coisa da outra, não é? Um cordeiro tão diferente de um leão tão diferente de um cordeiro, mas o nosso Senhor, ele é as duas coisas. Ele é um cordeiro e ele é um leão. E é isso que nós vamos ver. Nós estamos no capítulo 5 de Apocalipse, não se recordam, nós falamos, já iniciamos na semana passada, falando parte do capítulo 5 com os irmãos, e hoje nós vamos dar continuidade. Nós paramos, se não se recordam, não é? No versículo 5. Mas eu queria aproveitar, já que é um capítulo tão curto, nós começarmos lendo o versículo 1 diante novamente, até pararmos no versículo 5, né? Então fala assim, capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Tudo isso nós já explicamos para os irmãos. Está na mensagem passada, né? É o livro na mão direita, né? Então, vamos continuar. Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Era uma pergunta que ele fez, um grito que ele fez, né? Proclamou numa voz muito alta. Também explicamos para os irmãos. No versículo 3, ora, nem no céu. Ora, presta bem atenção nesse versículo 3, irmãos. Vamos entender em que esfera desse universo pode ser encontrado alguém digno de abrir esse livro. Vamos ver que parte do universo. Vamos lá, ó. Ora, nem no céu. Ou seja, o universo é constituído uma parte do universo, é o céu. Mas nem no céu, quem está no céu? Há legiões e milhares de milhões de anjos, não é? E também no céu, na verdade, no espaço entre o céu e a terra, o firmamento, né, que é o ar entre o céu e a terra, e que também é parte do céu, vamos dizer assim, né? Está os anjos caídos, são os anjos que se rebelaram, né? Também nem ali, não é? Nem no céu, outra parte do universo, nem sobre a terra, ou seja, outra parte que constitui o universo é a terra. Na terra não havia e não há ninguém, homem nenhum, por melhor que seja, mais estimado que seja, mais honrado que seja, mais admirado que seja, nenhum homem poderia ser digno. E não só homem, animais também, nenhum animal na terra, nada nessa terra, nenhuma planta, nada nessa terra. Aí vamos para a segunda, a última parte do universo, nem debaixo da terra. Então, aos olhos de Deus, o universo é constituído de 3 partes: céu, e o céu, você sabe, o céu tem 3 partes, né? Tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Como assim, irmão Gustavo? O primeiro céu é o que nós vemos, né? É as nuvens. O segundo céu, na palavra de Deus, é o espaço sideral, tá? Onde já está o espaço entre os planetas. O terceiro céu, nós não sabemos onde está, não sabemos, é o lugar de habitação de Deus, é onde essa cena aqui está acontecendo. Essa cena toda aqui está acontecendo no terceiro céu, tá? Então, o céu o universo aos olhos de Deus é constituído. Vão entender porque quando enfatizo essas coisas com os irmãos, é porque tem uma importância, tá? Então, irmãos, daqui a pouco vão entender por que eu estou enfatizando isso. Então, é, o céu, o universo é constituído de céu, com seus 3 partes, a terra, com tudo que há nessa terra, e debaixo da terra, que é a região dos mortos, né? Onde está o Hades, onde está o paraíso e onde está o seio de Abraão. Então, de qualquer maneira, nessas 3 partes do universo, seja céu, terra, debaixo da terra, ninguém era digno, tá?
nem debaixo da terra, o versículo continua no versículo 3. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, vocês, nessa ênfase que eu dei aqui, espero que vocês tenham gravado, daqui a pouco eu vou falar nisso, essas três partes do universo. Que isso, aos olhos de Deus, constitui o universo inteiro. Nessas três partes, céu, terra e debaixo da terra, ninguém era digno nem mesmo de abrir, muito menos de olhar, tá? Nem mesmo de olhar. Aí, o resultado foi no versículo 4. Aí João falou assim, e eu chorava muito. Sabe, irmãos, é, eu, vocês ainda não têm a noção, né, do impacto que eu sinto desse versículo. Eu chorava muito, né? E como eu disse para os irmãos, né, ainda vamos compartilhar ainda, dentro do capítulo 5 a mensagem só desse versículo. Só desse versículo. De João falando, eu chorava muito. Porque isso, irmãos, tem uma grande lição para nós. Mas vamos continuar. Eu chorava muito. Porque ninguém foi achado. Ninguém foi achado. Ou seja, quando fala ninguém foi achado, isso quer dizer que havia uma procura intensa no universo inteiro, nas suas três partes, por alguém que pudesse ser capaz de abrir esse livro. Mas não houve ninguém que foi achado. Se há alguém achado, porque alguém estava procurando. Ninguém, o universo inteiro, havia uma procura intensa por alguém que era capaz de abrir esse livro, mas ninguém foi achado. Por isso João chorava tanto. E aí, continua. Nem mesmo de olhar, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, João ele enfatiza de novo essa expressão, que ele termina o versículo 3 falando disso, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E ele termina o versículo 4 com a mesma expressão, digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Tá? E aí, graças a Deus, né, como o nosso irmão Sebastião falou aqui nessa reunião, pelo versículo 5, todavia, amém. Amados irmãos, toda vez que a palavra de Deus colocar palavras assim, todavia, mas, entretanto, porém, irmãos, isso é uma bênção para nós. Quando fala todavia, mas, entretanto, porém, quer dizer que há chance, há esperança, há uma exceção, não é? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. João chorava muito e o ancião veio para consolá-lo e disse assim: não chores. Por que não chores? Ele vai explicar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu! Amém! Venceu! Ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Abrir o livro, sete selos, explicando para os irmãos na mensagem passada, é abrir o livro da economia eterna de Deus, tá? Que na verdade é o livro da economia eterna de Deus, mas que envolve a parte do Novo Testamento, né? Que começa com a encarnação de Cristo, a morte de Cristo, a redenção de Cristo. Daí para frente, não é? É a economia do Novo Testamento eterno de Deus, né? Que na verdade esse livro é o próprio conteúdo de Apocalipse, né? A mesma que nós vamos ver que, já expliquei para os irmãos, vai abrir quando o Senhor Jesus começar, o Cordeiro começar a abrir, porque ele é um que podia abrir e que pode abrir, já abriu, começou a abrir. No capítulo 6, ele começa a abrir o primeiro selo, o segundo selo, porque o livro é selado com sete selos. Então ele vai abrir o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo e o sétimo selo. Abrir os sétimos selos é o conteúdo de todo o livro de Apocalipse, tá bom? Então, que na verdade não, essa abertura não começa no futuro. Nós vamos entender isso. Já começou quando o Senhor ascendeu. Quando o Senhor ascendeu, você vai ver que no capítulo 6 ele começa a abrir o primeiro selo. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo, irmãos vão entender que já foram abertos, tá? No nosso tempo, nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento, os quatro selos já foram abertos. Quando o Senhor ele subiu, ascendeu nos céus, ele abriu de uma vez os quatro selos, tá? Irmãos vão entender isso, tá? Quando chegar no capítulo 6. Mas vamos continuar. Então nós estamos vivendo nesta era hoje, uma era que já foi aberta os quatro selos, tá? O que não foi aberto ainda é o quinto, o sexto e o sétimo, tá bom? Mas vamos continuar. Isso tudo, caso irmãos não precisem se preocuparem, porque isso vai ser explicado no capítulo 6 para frente.
Nós vamos chegar lá. Eu estou só dando umas introduções para os irmãos, né? Então, aí voltando. Venceu o leão da tribo de Judá. Quem falou que para João que Cristo era o leão da tribo de Judá foi um dos anciãos, um dos 24 anciãos, tá? Que é um anjo, tá? Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí, versículo 6. Então, que vai ser praticamente o conteúdo da nossa comunhão hoje, irmão, dessa mensagem, vai ser o capítulo 5, o versículo 5 e o versículo 6. Então, vi no meio do trono. Aí, quando vamos entender com calma. No versículo 5, o anjo, o ancião, um dos 24 anciãos, ele vira para João e fala para João não chorar, e ele fala que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Então, mas isso é o que o anjo falou para João. O João, nesse momento, quando o anjo fala, ele está olhando para o anjo e ouvindo o que o anjo está falando. Porém, no versículo 6 já não é mais só o que João ouviu do anjo. Agora é o João vendo com seus próprios olhos, tá? E fala assim no versículo 6: Então vi. Então, no versículo 5, João ouve do anjo. No versículo 6, João vê o Senhor, tá? Então, vi no meio do trono, versículo 6, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, não estava sentado, estava em pé. De pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Amém! Um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro, né? Ele tinha 7 chifres. Você já viu o cordeiro com chifre? Não, né? Esse aqui tem. Amém. Vou entender daqui a pouquinho. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Você já viu um cordeiro com 7 olhos? Esse cordeiro tem. Bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí, o que acontece no versículo 7? Veio, pois, aí esse cordeiro veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono de Deus. Expliquei para os irmãos, esse tomou não é no sentido mal educado, vai lá, me dá aqui, arranca. Não é assim não, tá? É falar que pegou, tá? Porque ele era digno, ele podia pegar, tá? Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, ó Senhor Jesus. Ai, irmãos, eu não canso de ler esses versículos, eu não canso de imaginar essa cena. É claro que eu sou absolutamente, totalmente incapaz de imaginar realmente como aconteceu, mas eu tento. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que representam todos os seres vivos dessa terra, porque são seres de ser vivo, viventes de vivos. Eles, 4 seres viventes que nós já vimos, representam todos os seres vivos dessa terra. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos representam todos os seres angelicais, todos os anjos, tá? De milhões e milhares, né? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Isso aqui, irmãos, percebam, quando eles estavam entoando esse cântico aqui, eles não estavam de pé. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes não estavam de pé. Eles estavam prostrados de joelho aos pés do Cordeiro. E eles cantavam olhando, em teoria, né? Olhando com os olhos no chão, prostraram-se aos pés do Cordeiro, não é? Diante do Cordeiro. E entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus eu e você. Amém! Compraste para Deus eu e você. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque essa cena aconteceu um dia. E porque esse Senhor maravilhoso, o Cordeiro Leão, ele é digno, ele abriu, ele comprou eu e você, e não só eu e você. Ele comprou, como fala aqui, para Deus, os que procedem de toda tribo,
língua, povo e nação, ou seja, a terra inteira, tá? E para o nosso Deus, não só comprou, ele também para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, eu quero que depois vocês desfrutem do Senhor esses versículos aqui. Vocês vão ver uma revelação maravilhosa aqui. Mas vamos continuar. Vi e ouvi uma. Aí João olhando tudo aquilo ali, né? Aí João viu e ouviu. E ele só vendo tudo aquilo ali, não é? Imagina a cena de João, de um estado de chorar muito desesperadamente, para um estado agora de estar pasmo, transbordante de alegria, vendo aquela cena toda. Irmãos, que privilégio, não é? E nós estamos tendo, de certa forma, esse privilégio também, porque João descreveu isso para nós. Podemos ver com os olhos do Espírito, né? E vi e ouvi uma voz só, de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande e única voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, olha só, ó, presta atenção agora, o universo inteiro novamente. Observem as três partes do universo. Vocês estão percebendo por que eu exalto esses pontos? Olha de novo as três partes do universo. Ó. Então eu vi que toda criatura que há no céu, não é só a ave que voa, não. Criatura que há no céu também são os anjos, né? E sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Uau, irmãos, é demais. É maravilhoso demais. Mas vamos voltar, né? Eu li o capítulo inteiro porque é curtinho, é tão bom. Que capítulo maravilhoso. Então vamos voltar para o versículo 5, né? Então, João chorava muito, no versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Então, nós falamos na mensagem passada sobre aqui Cristo como um leão. E aí, nós explicamos por que Cristo é o leão. Você se recorda, né? Eu não vou voltar todos os versículos porque não dá. Mas Cristo é o leão, baseado lá em Gênesis 49. Vocês lembram que Judá era como o leão? E aquilo é tão tremendo, irmãos. Eu espero que vocês não esqueçam aqueles versículos, né? Gênesis 49 fala que ele é como leão, e depois fala como leão e leoa. Por que como leão e leoa? Por que entrou uma leoa no meio? Por que Cristo ali é representado profeticamente, né, a profecia de Jacó, Gênesis 49 como um leão, mas aí de repente entra uma leoa junto. Vocês lembram disso? Lembram disso? Vamos voltar lá? Deixa sua Bíblia aqui, Apocalipse 5. Eu tenho que voltar. Gênesis 49, versículo 8, fala: Judá, teus irmãos te louvarão. Tudo que nós explicamos para os irmãos, eu não vou voltar, né? A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Aí fala aqui, versículo 9: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. E quem o despertará? Puxa, é maravilhoso demais. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, no versículo 9, olha que como maravilhoso. Encurva-se como leão e como leoa. É claro que
Jacó, ao falar isso de Judá, que era Cristo, profeticamente, ele estava dando um exemplo, como um leão ou como uma leoa, não é? Se deitam, da maneira como um leão, como leoa. Mas ele não usou a palavra que eu usei aqui agora, ou incubra-se como leão, ou como leoa. Ele usou a palavra incubra-se e deita-se como leão, e, não ou, e como leoa. Então, são dois seres aqui, aparentemente, duas pessoas. É um leão e uma leoa. E é adição, é soma. Não é ou é uma coisa ou é outra. Mas ele fala como leão e como leoa. Apesar de ser duas coisas, aí o próximo verbo está no singular. Ó. Quem o despertará? Não é quem os despertarão. Se fosse duas pessoas, dois seres é, separados um do outro, mas que estão juntos, mas são contados separados, o verbo é quem os despertará, quem os desperta, quem os despertarão, né? O verbo seria quem os despertarão, mas é quem o é singular, quem o despertará. Então, é um leão, é uma leoa, mas é uma coisa só. E aí eu expliquei para os irmãos, né? Não sei se os irmãos estão me acompanhando. Espero que sim. O que eu expliquei para os irmãos é que Cristo, ele é o leão. Então, quem é a leoa? Quem é a leoa é o feminino de leão. A leoa é o leão versão feminina. É igualzinho o leão, mas é a versão feminina. Quem é a versão feminina de Cristo? Quem é, irmãos? Cristo é o leão. E quem é a leoa, então? A leoa é a igreja. Amém! Se recordam disso? Cristo e a igreja, quem é o noivo? Quem é o leão? É o noivo. Quem é a noiva? Que é o feminino do noivo? É a igreja. Vocês recordam de Cântico dos Cânticos? Cântico dos Cânticos mostra um relacionamento entre Salomão e a sua amada. No início do livro de Cântico dos Cânticos não revela o nome dela, mas no final do livro revela o nome dela. E qual é o nome da amada de Salomão? Sulamita. Sulamita é a mesma palavra Salomão no feminino. Não tem Paulo e Paula, tem Salomão e Sulamita, não é? Não tem Carlos e Carlas, né? O Carla, né? Carlas. Tem Juliano e Juliana, não tem Juliano e Juliana? Então, também tem Salomão e Sulamita. Ou seja, aquela amada de Cândidos Cânticos, Sulamita, é o Salomão versão feminina. É a leoa. Irmãos, Cristo, ele é o leão. Só que ele está preparando a sua noiva para ser exatamente como ele é, a leoa. É isso que a Bíblia fala em Romanos, Paulo fala em Romanos, que Cristo está nos conformando à sua imagem. Estamos tornando exatamente como ele é, na mesma forma, no mesmo aspecto, da mesma maneira. Para quê? Para que haja uma união. E quando nós tornarmos esse um totalmente com o Senhor, nós seremos aqueles que vão lutar com ele. E Apocalipse mostra isso. Claro, em Apocalipse 5, nós estamos no Apocalipse 5, mostra o Senhor sozinho ali, certo? Ali em Apocalipse 5 não está a igreja ali. Está só o Senhor, porque a cena quando o Senhor acabou de ascender aos céus. Porém, nós sabemos, pela revelação do Novo Testamento, o livro de Efésios fala que quando Cristo subiu aos céus, ele nos levou também. Nós não estamos ali, fisicamente não estamos, mas estamos espiritualmente. Fala no livro de Efésios que Cristo morreu, morremos com ele. Cristo ressuscitou, ressuscitamos com ele. Cristo ascendeu aos céus, também ascendemos com ele. Cristo se assentou nos lugares celestiais e nós nos assentamos em Cristo também nos lugares celestiais. É isso que o livro de Efésios fala. Onde está o leão, também vai estar a leoa. Onde está o noivo, também estará a noiva. Hoje nós estamos espiritualmente com o Senhor nesse sentido. Mas no final de Apocalipse, vou chegar lá no capítulo 19, vocês vão ver, vai ter as bodas do Cordeiro. Quando a igreja vai estar totalmente, a igreja, eu quero dizer, são os vencedores, tá? Não da igreja inteira, mas os que aprenderam a lutar como leão, aprenderam a guerrear como leão, junto com o leão, aprenderam andando com o leão, sendo conformado com o leão, e viraram uma leoa. Eles lutam também.
Eles aprenderam a lutar. Não são os crentes que o macarrão que aquece e puf, amolece, não. São aqueles que aprenderam a lutar. São os vencedores que passam por pressão, passam por dificuldades, passam por perseverança e viram a leoa, porque está se conformando ao leão. São os vencedores. No final do Apocalipse 19, os vencedores, a leoa está junto com eles e casa com o leão. E aí o que acontece no final do Apocalipse 19? O Senhor desce na sua aparição pública para lutar contra o anticristo e os exércitos. E quem vem junto com ele? A leoa. Quem vem junto com ele? Quem vem junto com ele? Os vencedores. Quer ver? Vamos ler lá? Ó, Apocalipse 19. Olha lá. Olha só. Olha o versículo. Vamos chegar lá na frente, se Deus permitir, né? Mas vamos só para dar um pulo. Apocalipse 19, versículo 7. Ó. Alegremos-nos. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremos e exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Bodas é o casamento do Cordeiro. Do Cordeiro. O Cordeiro vai casar. Olha, peraí, ele não é leão? Ele é o leão. Mas ele é um Cordeiro também. Agora ele vai casar. E ele vai casar com quem? Com a Cordeira. Se tem esse Cordeiro, né? Com a leoa. Ó, cuja esposa, a si mesma. Você sabia quem é a esposa? São os vencedores. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Aí pula para o versículo 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O céu abriu, puf, e o cavalo branco aparece. O seu cavaleiro, quem é? É o Senhor. Chama-se fiel e verdadeiro. É o Senhor Jesus. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Tudo isso vamos explicar lá na frente. Vamos continuar. Está vestido com manto tinto de sangue. Por quê? Porque ele morreu, tá? É a redenção. E o seu nome chama-se o Verbo de Deus. Olha, o nome do Senhor na luta é a palavra de Deus. O verbo aqui é a palavra. O nome do Senhor quando vem para lutar é a palavra de Deus. Irmãos, aprendam a lição. Vamos aprender a lição juntos aqui. A palavra de Deus nos dá poder para lutar. O nome do Senhor quando vem para lutar é a palavra de Deus. Quando você e eu formos lutar com o inimigo, o que nos dá vitória sobre o inimigo? A palavra, o verbo, a palavra de Deus. Não a palavra conhecimento, letra morta, mas a palavra viva. A palavra que é logos e rema. Quando nós desfrutamos desse Cristo vivo, né, da palavra escrita, que torna essa nossa experiência, isso nos dá poder. Quando o Senhor lutou com o inimigo na tentação lá do deserto, Mateus 4, foi tentado, ele venceu o inimigo pela palavra de Deus. Lá em 1 João, capítulo 2, quando João fala que os jovens, vós sois fortes, porque tendes vencido o inimigo. E por que vencido o inimigo? Por causa da palavra de Deus que permanece em vós. A palavra de Deus, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus, que é luta que nos dá vitória. O Senhor vem como verbo de Deus, tá? Aí, ele vem sozinho, versículo 13? Não, olha o versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem é esse exército que vem com o Senhor, nos seus cavalos brancos também? Que seguem o Senhor, que estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Quem é que está vestido de linho finíssimo, branco e puro? São os anjos? Claro que não. Quem é? É o que fala no versículo 8. Quem é que veste com linho finíssimo? É a esposa do cordeiro. Olha lá, versículo 8. Versículo 7 fala: as esposas do cordeiro, cuja esposa se mesma ataviou. Versículo 8: pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então, a esposa está vestida com linho resplandecente puro e agora acabou de casar e a lua de mel dela é a guerra. A lua de mel dela é: vou com o meu amado leão, pois eu sou a leoa e eu vou junto com o leão. Leão e leoa vão juntos. Quem o despertará? Porque não é quem o despertará, porque o leão e a leoa tornaram-se um a um só. São dois, mas que viraram um. Por isso o verbo lá em Gênesis 49 é quem, não quem os despertarão, quem o despertará, porque os dois tornaram-se um só. É uma só pessoa. Cristo e a igreja são um só. E ele vem junto, lá, junto com eles, ó.
E seguir, versículo 14, seguir os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aí como é que ele luta? Sai da sua boca, da boca do Senhor, uma espada afiada. Que espada é essa? É a palavra de Deus, o verbo de Deus. A espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com sete ferros. Olha a promessa de Gênesis 49. Lembra que o sete de ferro estaria, o sete não se arredaria de Judá até que vinha Siló? Aqui é Siló voltando, ó. E pessoalmente pisa o lagarto vindo o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tá vendo, irmãos? E tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entenderam a profecia de Gênesis 49? É o leão e leoa juntos, quem o despertará? Isso vai acontecer no final de Apocalipse. Mas hoje, irmãos, hoje, espiritualmente, o leão já está identificado com a leoa, com a igreja. Porque lá em Efésios capítulo 2, vamos ler lá? Lê lá. O que é uma realidade espiritual vai ser uma realidade física, vai ser uma manifestação física no futuro. Mas hoje há uma realidade espiritual disso. Efésios capítulo 2, capítulo 1 fala assim, ó, olha o versículo 20. Olha o versículo 18. Ó, Paulo fala, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado. Tá falando para nós. Os olhos do nosso coração, para nós sabermos a esperança do nosso chamado. Nós que somos a igreja. Não é? A leoa. Aí vai continuar. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, da força e poder do Senhor, do leão. Aí continua. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos. Ó, ressuscitou entre os mortos. Olha a cena de Apocalipse 5. Ressuscitou dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Isso aqui, ó, o Senhor ascendeu e sentou à direita, tá? Por que que na Apocalipse 5 o Senhor não se assenta, está em pé? Porque, daqui a pouco eu falo para os irmãos, mas o Senhor por um lado está sentado, por outro lado está em pé. Lá em Apocalipse 5 ele está em pé, o Cordeiro, tá? Mas eu vou explicar agora. Por que que toda vez que mostra Cristo assentado, tá? Como aqui está mostrando, é porque a redenção foi cumprida. Então ele assenta e ele está descansando, porque ele não tem mais nenhuma obra para fazer. Tudo já foi completado. E o único que podia completar a redenção foi o Senhor. Quando você terminou o seu trabalho, você senta para descansar. Você só senta e descansa. Ninguém, né? Esse é o verdadeiro o trabalho já foi feito. Então, no que diz respeito à redenção, Cristo está sentado às celestiais. Mas lá em Apocalipse, o Cordeiro está de pé. Por que em pé? Porque em pé é quando mostra Cristo agindo para administrar o universo. Aí é uma obra, não a da redenção. A obra da administração do universo. Aí ele está de pé, trabalhando. Tá? Certo? Então, continua. Aí o versículo 20. Nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, é só ele que é digno. E ele está sozinho? Não, fala aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ó, a leoa. A leoa está junto com ele. E a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, tá? Então, a igreja, a leoa, está junto com o leão, e tudo que o Pai está colocando embaixo dos pés de Cristo, está colocando também debaixo dos pés da igreja. Entendeu? Porque nessa terra hoje, os pés de Cristo é a igreja. O Senhor está sentado no céu, mas os que tocam na terra são os pés dele. Quem toca na terra somos nós. Então Deus está colocando tudo debaixo dos pés de Cristo, que é os pés da igreja. O leão e a leoa estão juntos espiritualmente, tá? Olha, pula para o capítulo 2. Olha o versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. O Senhor ressuscitou, fomos junto com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais de Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos lá junto com o Senhor. A leoa está junto com o leão lá. Espiritualmente, sim.
Em manifestação ainda não, mas espiritualmente estamos juntos com ele assentado. Está sentado lá, nós estamos juntos com ele. Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não é tremendo isso, irmãos? Agora, voltando para Apocalipse. Tá? Aí, Apocalipse 5. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, tá, irmãos? Então, Apocalipse 5 fala assim, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Aí, falando da tribo de Judá, explicamos Gênesis 49. Por isso, tribo de Judá. E Judá, por quê? Judá é de onde veio todos os reis. Ele é um leão que ele é rei. E o Senhor veio da tribo de Judá também, tá? Você quer uma prova que o Senhor veio da tribo de Judá? Basta você ler a genealogia do Senhor Jesus lá em Mateus, capítulo 1. Mas eu vou pegar um versículo mais claro para vocês ainda. Hebreus capítulo 7, versículo 14. Olha o que fala lá. Abram lá. Hebreus 7, 14. Como o Senhor é da tribo de Judá, tá? Leia lá. Hebreus 7, 14 fala assim, ó. Pois, olha só, mas você não tem dúvida nem eu. Pois é evidente, é claro, é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Tá claro para você que o Senhor vem da tribo de Judá? É evidente, tá? Então, o Senhor vem da tribo de Judá. Aí fala, ele é a raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Tem uma explicação aqui. Por que raiz de Davi? Raiz quer dizer origem. Raiz da árvore é a origem de onde vem toda a árvore. Ou seja, aqui, o Apocalipse está nos dizendo que o Senhor Jesus, ele é a origem de Davi. Davi veio do Senhor. Ora, peraí, como assim, irmão Gustavo? Davi viveu séculos e séculos e séculos antes do Senhor Jesus. Como é que o Senhor Jesus que originou Davi? Sim. Claro, no tempo, nas genealogias de Mateus 1, o Senhor veio de Davi. Que o Senhor veio muitos séculos depois de Davi. O Senhor é um descendente de Davi séculos e séculos depois. Porém, na verdade, como o Senhor é maior que Davi, o Senhor veio antes de Davi. O Senhor é que originou Davi, ele é a raiz de Davi. Tá? E não só Davi, mas até do pai de Davi, Jessé. A Bíblia também fala que o Senhor é a raiz de Jessé. Vocês querem ver? Vamos ver? Aqui está claro falando que o Senhor já é a raiz de Davi, está escrito aqui. Mas vamos ler alguns versículos entenderem, tá? Isso é muito maravilhoso, né? Vamos ver lá, por exemplo, Isaías capítulo 11. Vamos lá para Isaías 11. E Isaías 11, versículo 1 fala assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Opa, peraí, irmão Gustavo, aqui está falando uma coisa diferente. Aqui está falando que. Porque se você conhecer a palavra, irmão, vocês vão saber que Isaías 11 é um capítulo profético que vai estar falando de Cristo, tá? No futuro. Só está falando que esse rebento aqui, por um lado é Davi, por outro lado é o Senhor Jesus, tá? Em profecia. Aí está falando que esse rebento, que é o Senhor, vai sair de Jessé. Sim, o Senhor sai de Jessé, o Senhor sai de Davi. Mas, por outro lado, é o contrário. O Senhor também é a raiz que originou Jessé e a raiz que originou Davi, porque o Senhor é maior que Jessé, é maior que Davi. Tá? Ó, do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um renovo. Esse renovo aqui é o Senhor, tá? O rebento é o Senhor. Mas olha o versículo 10. Naquele dia, olha como é que muda, no próprio capítulo muda. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé. Opa! Lá no versículo 1 fala que o Senhor, né, ele vai sair de Jessé. Mas no versículo 10 fala que esse Senhor é a raiz que gerou Jessé. Tá vendo que maravilha? Recolherão as nações a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Tá vendo? O Senhor, ele veio de Jessé, mas ao mesmo tempo ele é a raiz, na verdade, do próprio Jessé. E muito mais de Davi, porque Davi veio de Jessé. Jessé é pai de Davi, certo? Agora, olha outro versículo, né? Mateus 22. Aliás, vamos.
Vamos para Jeremias 23. Vamos na ordem da Bíblia, né? Jeremias capítulo 23, versículo 5. Fala assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Renovo quer dizer que vem de Davi. Tá? É um renovo, é um brotinho. Justo e rei, que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Quem é esse renovo? É o Senhor Jesus. Por lado, o Senhor Jesus veio de Davi. Mas, por outro lado, ele é a raiz de Davi, como fala em Apocalipse. Porque ele é muito maior que Davi. Estou entendendo como é maravilhoso? Olha Mateus 22. Vamos lá, agora vamos no Novo Testamento. Mateus 22, versículo 42. Olha que o Senhor. Aqui esse versículo, Mateus 22, 42, é o próprio Senhor Jesus falando. Olha o 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Aí Jesus pegou e interrogou os fariseus. Agora a palavra do Senhor Jesus. Ó, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? O senhor é filho de quem? Responderam eles, de Davi, ou seja, veio de Davi. Se ele é filho de Davi, Davi é a origem do Cristo, certo? Aí replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Aqui, o Senhor citou, quando o Senhor falou assim, esse versículo aqui, ó, no 44, disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Ele está citando o Salmo 110. Irmãos, o Salmo 110, eu não tenho tempo para falar agora, mas eu vou falar nesse capítulo 5 ainda. O Salmo 110 é o início da profecia que está acontecendo em Apocalipse capítulo 5. Quando o Senhor acende a céu o cordeiro e ele vai começar a reinar, é o início da realização do Salmo 110. É isso aqui, tá? Eu vou explicar isso em outra mensagem, tá? Fala, disse o Senhor ao meu Senhor. Quando fala de o Salmo 110 começa assim, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Quem é o Senhor? Quem é o primeiro Senhor? Disse o Senhor. Quem é esse Senhor? É Deus Pai. Tá? Ao meu Senhor. Quem é esse segundo Senhor? É o Senhor Jesus. Davi que escreveu o Salmo 110, Salmo 110 é um salmo de Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos. E o 110 é um salmo do próprio Davi. Então Davi fala que Deus, Pai, virou para o Senhor de Davi, que é o Senhor Jesus, e falou assim: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Aí o Senhor Jesus aqui, Mateus 22, está falando para os fariseus assim, versículo 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer perguntas. O que o Senhor estava querendo dizer? O Senhor estava querendo dizer para os fariseus que ele, o Senhor Jesus, o Cristo, é muito maior do que Davi. Ele é a raiz de Davi. Ele é a origem de Davi. Ele é o Senhor de Davi. Ele é o Davi maior. Ele é muito maior do que Davi. Ele é até mesmo a raiz do pai de Davi, de Jessé. Ele é o nosso Cristo maravilhoso. Amém! É demais isso, irmãos. É maravilhoso demais. Mas por que Apocalipse? Vamos mais um versículo no Novo Testamento para mostrar para vocês. Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 12. Vamos lá, Romanos 15, 12. Vai lá. Romanos 15, versículo 2. Olha aqui, 12, fala assim. Também Isaías diz, ó, tá citando, Paulo está citando Isaías, livro de Isaías. E que Paulo está citando aqui, ele está citando Isaías capítulo 11, que nós acabamos de ler para vocês lá, né? Olha como é que Paulo fala de Isaías 11. Ó, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Que originou Jessé? É Cristo. Ó. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para governar os gentios. Nós. Nele os gentios esperarão. Irmãos, esperem no Senhor. Fiquem tranquilos, nele esperarão. Vocês estão lembrando aqui de agora, nesse versículo, esperar é descansar nele. Esperem nele, ele está nos governando. Ó,
aquele que se levantará para governar os gentios. Se ele está nos governando, espere nele, descanse. Quem está governando? Quem está governando a sua vida e a minha vida? Se eu, Gustavo, estou governando a minha própria vida, realmente vai ter momentos que eu vou entrar num desespero total. Eu não vou conseguir esperar, eu vou meter a minha mão, eu vou botar os pés pelas mãos, eu vou ficar desesperado, vou chorar, vou espernear, puxar o cabelo, desistir da vida, porque há momentos desesperadores. Mas se o Senhor é aquele que está me governando, ele governa os gentios, governa Gustavo, então nele, no Senhor, eu preciso esperar. Calma, Gustavo, calma, minha alma. Quem está governando você é a raiz de Jessé. É a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá que venceu. Calma, ele venceu. Descanse nele. Agora vocês estão recordando de novo de Gênesis 49? Lá fala assim, a profecia fala, como leão e leoa se deita, quem o despertará? Falei para os irmãos, quando o leão, a leoa desperta, deita, tá para descansar. Tá deitado. O leão é o rei da selva. Ele tá ali deitado, reinando, descansando. Você tem coragem de despertar o leão e a leoa? Ah, tá dormindo, vai lá. É, tá dormindo, não vai fazer nada. Cutuca o leão lá, tá dormindo. Tem coragem? Quero ver se tem coragem lá na selva. O leão tá lá. Vai lá, cutuca lá, cutuca lá. Não é cutuca com a vara, não. Até com a vara você teria medo. Cutuca com a mão lá. Desperta o leãozinho. Você tem coragem? Quem tem coragem de despertar o leão, leoa? Tá só dormindo, parece que inofensivo. Quem tem coragem? É o princípio aqui. Se o Senhor é o leão que venceu, o leão da tribo de Judá, se ele está deitado, descansando, não precisa despertá-lo. Espere nele. É o que fala o versículo aqui, ó. Haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Espera ele governar. Deixa ele agir. Descansa nele. Seja a leoa que deita junto com o leão. O leão deitou, a leoa deita também. É isso que aconteceu de errado com os discípulos. O Senhor estava ali no barco, falei para os irmãos na mensagem passada. O Senhor estava no barco dormindo, aí criou a tempestade. Lembra desse episódio dos evangelhos? A tempestade, os discípulos ficaram desesperados. Vão morrer, vai virar. Meu Deus, cadê o Senhor Jesus? Está dormindo. Acorda ele! Como é que ele pode estar dormindo numa situação dessa? Acorda o leão! Não é possível! Estamos quase morrendo aqui, o leão está dormindo. O Senhor está dormindo, acorda ele! Aí eles acordaram o Senhor falou: calmou a tempestade, suavemente falou assim para ele assim: por que vocês são, né? Ó geração incrédula, por que vocês não creem? Ou seja, qual era a atitude certa dos discípulos ali? Era o seguinte: cadê o Senhor? Tá dormindo. Nessa situação, tá dormindo? Tá. Vamos dormir também. Vamos dormir. Pô, mas eu vou morrer. Vamos não. O leão tá no barco. O senhor tá fazendo o quê? O leão tá fazendo o quê? O leão deitou. Uai, e nós somos quem? A leoa. Vamos fazer o que então? Deita com o leão. Como leoa se deita. Quem o despertará? Vai lá, deita lá. Vamos dormir também. Deixa o Senhor, deixa ele, sabe o que está fazendo. Ele está governando? Tá. Então vamos esperar nele. Vamos todo mundo dormir no barco também. Ele tá ou não tá nesse barco? Ele é ou não é o Senhor? Ele é ou não é o leão? Ele não venceu ou não venceu? Quem o despertará? Quem pode vencê-lo? Vamos dormir também. Leoa, deita também, Leoa. Irmãos, você entendendo o princípio, como é maravilhoso? Ele venceu, irmãos. Apocalipse fala que ele venceu. Ele não só venceu para abrir o livro, ele venceu tudo. Volta para o Apocalipse agora, vamos entender maravilhoso isso. Ah, antes de eu falar do venceu, deixa eu terminar. Por que fala raiz de Davi? Estou lendo Apocalipse, estou explicando trecho por trecho do Apocalipse 5, versículo 5. Expliquei sobre o leão, expliquei sobre a tribo de Judá, expliquei sobre a raiz de Davi. Agora, por que foi falar a raiz de Davi? Por que Davi? Porque Davi, aos olhos de Deus, foi o único realmente que lutou e venceu e tem autoridade. E o Senhor é maior do que Davi. Ele lutou, venceu e tem autoridade.
Por isso que Apocalipse também fala que o Senhor tem a chave de Davi. Lá em Apocalipse, na Filadélfia, lembra? Apocalipse capítulo 3, versículo 7, fala assim, ó. Lê lá, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, é o Senhor, aquele que é o Senhor, o Senhor que tem a chave de Davi, ele tem, que abre, e quem vai fechar se ele abrir? Ninguém, a chave está na mão dele. Aí fala, e quem fecha? E que se ele fechar, quem vai ousar abrir? E ninguém abrirá, a chave está na mão dele. Ele é o leão. Ele venceu. Se ele se assentar, quem o despertará? Quem ousa? Quem tem coragem? Satanás? Os demônios? Quem consegue? Ele venceu! Ele tem a chave, está na mão dele. Vai lá, arranca da mão dele então, se você consegue. Você quer a chave para abrir esse universo? Vai lá, vê se arranca da mão do Senhor, se você tem poder. Vê se o inimigo tem coragem de tocar na mão do Senhor para roubar a chave da mão do Senhor. É impossível. A Bíblia diz: ninguém. Absolutamente ninguém. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você quer entender como ele venceu agora? Ele venceu, o Senhor venceu no universo inteiro. É isso que eu quis enfatizar para os irmãos no início dessa mensagem. Ele venceu o universo inteiro. Ele venceu tudo. Porque, olha, de novo, o versículo 3, Apocalipse 5, 3. Ora, nem no céu, primeira parte do universo, terra, debaixo da terra. O universo é dividido nessas 3 partes. Ninguém podia abrir o livro, só quem venceu. Isso quer dizer que ele venceu no universo inteiro. Quer entender melhor? Filipenses capítulo 2. Olha lá. Filipenses, por isso que eu enfatizei tanto nessa mensagem o universo. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Lê lá. Versículo 9. Filipenses 9. Capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Quando foi isso? Quando ele ascendeu ao céu, na ressurreição em vitória. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome que possa haver nesse universo inteiro. Quer ver? Para que ao nome de Jesus se dobre porque ele venceu. Todo joelho, aonde? Nos céus. Os céus está no plural. São 3 céus, não é no céu. Céus no plural. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, é claro. O único que não se dobra aos pés do Senhor é o próprio Deus Pai. Claro. Fora Deus Pai, nos céus, nos 3 céus, todo mundo tem que se dobrar. Anjo caído, não importa, todo mundo tem que se dobrar. Na terra, porque ele venceu no universo inteiro, na terra, a segunda parte do universo, na terra, todo mundo que age nessa terra, qualquer homem, animal que for, tem que se dobrar. E debaixo da terra, qualquer um que age no reino dos mortos, debaixo da terra, tem que se dobrar, porque ele venceu. E toda língua confesse, sem exceção, que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Foi essa língua confessando que o final de Apocalipse 5 mostra os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os milhões e milhões e milhares de anjos e todos os seres vivos cantando e confessando: só tu és digno de abrir o selo. Tu és o cordeiro que venceu, com o teu sangue compraste, tu tens a força, o poder, a riqueza, todo o universo inteiro confessando que ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, porque ele venceu no universo inteiro. Irmão, irmã, quem é o Senhor que você tem? Que o Senhor abra os teus olhos, os meus olhos, que o Senhor nos tire essas trevas. Nós temos o Cordeiro Leão, o Leão Cordeiro. Ele venceu. Esse é o Senhor que está em nós.
É o leão, cordeiro, leão poderosíssimo que venceu. Venceu você, venceu a mim. Nós estamos aqui porque ele nos venceu também. Ele nos comprou. Isso quer dizer que ele nos venceu. Ele é maior que nós, ele nos comprou. Quem compra é mais poderoso. Ele nos comprou com sangue, ele nos venceu também. Quantos anos nós lutamos contra esse Senhor? Achamos que era mais poderosos que ele. Nossa arrogância, soberba, no nosso orgulho, no nossas trevas de pecado, achamos que era maiores do que ele e ele nos venceu. Estamos aqui como seus escravos, comprados por ele. Só compra escravo. Sabia? Hoje, comprar pessoa quer dizer que comprou escravo. Nós fomos comprar, porque somos seus escravos. Ele nos venceu. Não só nós, ele venceu o diabo. Ele venceu os anjos caídos. Qual era o problema para Deus nesse universo? Entre aspas, nenhum problema para Deus. Mas qual era o problema para Deus no universo? Eram duas situações. Resumindo de forma bem básica. Eram dois problemas nesse universo. Satanás era o primeiro. E tudo começou com a queda de Satanás. E o Senhor venceu Satanás como um leão. Qual era o segundo problema no universo? O pecado, originado por Satanás, no homem. Ele venceu o pecado pelo sangue que ele derramou como cordeiro. Então, os dois problemas do universo ele venceu. Ele venceu Satanás como leão. O Senhor é leão para Satanás, mas para o pecado ele vence não como leão, ele vence como cordeiro, derramou seu sangue. Apocalipse 5 fala isso. E é o cordeiro, como tendo sido morto, derramou seu sangue para vencer o pecado. Irmãos, ele venceu tudo que havia negativo nesse universo. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar aqui. Percebam que em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, quando João estava chorando, o ancião vira para ele e fala: não chore. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e seus sete selos, tá? Então, o anjo via o Senhor como um leão. Mas quando João olha, João não vê o Senhor como leão. João vê o Senhor como um cordeiro. Ó, então, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Tendo sido morto no original grego é acabou de morrer. Isso mostra que essa cena que está mostrando aqui é quando o Senhor acabou de ascender ao céu depois da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, tá? Então, por que que o anjo vê o Senhor como leão e João não vê o Senhor como leão, vê como um cordeiro? Porque Cristo como leão, os seres angelicais, os anjos, eles não caíram em pecado. Eles não precisam de Cristo, entre aspas, né? Eles não precisam de redenção. Então, eles não precisam ver Cristo como um cordeiro. Porque eles não precisam de redenção. Eles não foram cair em pecado. Mas eles não precisam de Cristo, entre aspas, nesse aspecto, como um cordeiro. Tá? Porque eles não foram contaminados pelo pecado, os anjos. Mas o que houve entre eles era uma rebelião. Então, eles precisam de alguém que é mais forte do que aquele que criou a rebelião e seus seguidores, que é Satanás e seus anjos caídos. Então, eles veem o Senhor como um leão. Irmão, irmã, volta a dizer para os irmãos que o Senhor abra os nossos olhos, que você diga para a sua alma, eu digo para a minha alma, quem é o seu Senhor? É o leão. Não é qualquer leão, não, é o leão, a raiz de Davi que venceu. Porém, o João não vê o Senhor como leão, ele vê o Senhor como um cordeiro. Por que ele vê o Senhor como um cordeiro? Porque ele é um homem e ele precisa da redenção. Ele foi contaminado pelo pecado de João, assim como todos nós. O problema para João, o problema para os anjos é Satanás. O problema para João é a testa pecaminosa em nós e em ele também. Então ele vê o Senhor como um cordeiro. Ele vê o Senhor de acordo com a necessidade dele. Os anjos veem o Senhor como a necessidade deles, que é como o leão. E nós vemos o Senhor como de acordo com a nossa necessidade, que é o pecado. Para eles é Satanás, para nós é o pecado. Então vê como o cordeiro que acabou de morrer, não é? Ó Senhor Jesus. E aqui está um princípio maravilhoso para nós também, tá?
Vamos tocar em outra mensagem. Mas vamos continuar. Então, vem no meio do trono dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Esse cordeiro está de pé. Por quê? Expliquei para os irmãos já. Por que ele não está sentado? Porque quando diz respeito à redenção, acabou de cumprir a redenção, ele senta. Mas por que ele está aqui em pé? Ele cumpriu a redenção, acabou de cumprir a redenção, acabou. Mas por que ele não está sentado aqui, está em pé? Porque aqui ele vai começar a administrar o universo. Ele vai começar a abrir o livro. Por isso ele fica de pé. De pé quer dizer que algo vai ser feito, tá? Redenção não precisa fazer mais, já está cumprida de uma vez por todas. Aí pode se sentar em relação a isso. Mas em relação a administrar o universo, ele está em pé, tá? Aí fala como ter sido morto. E ele tinha 7 chifres. Agora vamos explicar o negócio dos chifres. Espera aí! Você já viu um cordeiro com chifre? Esse Senhor é um cordeiro poderoso. Ele tem chifre. Vou explicar para vocês. Chifre na Bíblia significa poder, força, tá? Poder, força, tá? Porque os seres que têm chifres, eles são poderosos com chifres, tá? E a Bíblia mostra mais do que isso, não é só por isso. Tem uma explicação da própria palavra de Deus. Quer ver? Vamos ler lá. Vou mostrar para os irmãos, tá? Vamos para Salmos. Salmo 89. Abre lá, Salmo 89. Quando nós falamos de Daniel, nós falamos do estudo de Daniel, quem participou aqui se lembra, nós explicamos muito isso também sobre a força que os chifres simbolizam força, tá? Mas vamos de novo aqui explicar. Salmo 89, no versículo 17. Ó, porquanto tu és a glória, aqui o salmista está falando de Deus, né? Que é Davi, tá? Quer dizer, sobre o rei messiânico de Davi, que na verdade está falando na verdade de Cristo, na verdade, né? Mas é a referência do reinado de Davi, que Cristo que vai reinar, tá? Isso quer dizer. Então vamos lá, ó. Porquanto tu és a glória de sua força, e no teu favor avulta o nosso poder. Peraí, irmão Gustavo. Entendi, não. O que tem a ver esse versículo com chifre? Tá. Você não entendeu porque nossa Bíblia está mal traduzida. Eu vou pegar esse mesmo versículo de acordo com o hebraico e vou ler para vocês. Ó, vou pegar a Bíblia textual, que é uma versão muito boa para você entender o hebraico, tá? Quem não conhece aqui chama-se Bíblia textual. Ele vai bem no hebraico mesmo. Vamos lá ler esse mesmo versículo na Bíblia textual. Aí você vai entender onde está o chifre que aparece aqui. Quer ver? No Salmo 89, versículo 17. Na Bíblia textual. Vou ler para vocês. Fala assim, ó. Olha aqui, ó. Vai comparando com a sua Bíblia aí. Ó. Porque tu és o esplendor de sua potência, e por tua boa vontade exaltarás nosso chifre. Tá? Onde é o chifre aqui? É o poder. Fala aqui, ó. Nossa Bíblia está assim: porquanto tu és a glória da sua força, e no teu favor avulta o nosso poder. No hebraico, o nosso poder é o nosso chifre, tá? Nosso chifre. Então, eu estou usando esse versículo para mostrar para vocês que chifre na Bíblia é traduzido como poder, símbolo de poder. Nosso poder, nosso chifre. Quer ver outro versículo? No Salmo 18, vai lá. Salmo 18, versículo 2. Abra lá. Salmo 18, versículo 2. Fala assim. É o mesmo princípio. Fala, ó. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ah, irmão Gustavo, onde está o chifre aqui? Tá na palavra força. A palavra força no hebraico é chifre. Vou ler para você na Bíblia textual. Olha só. Fala assim. Yahvé, que é o nosso Deus, rocha minha e castelo meu e meu libertador. Deus meu e fortaleza minha, em quem me refugio, meu escudo e meu chifre de salvação, minha alta torre, meu chifre de salvação. Só que se a Bíblia, se João Ferreira de Almeida traduzisse em português, meu chifre de salvação, você não ia entender. Você fala assim, uai, como assim é meu chifre de salvação? O que é isso, chifre de salvação? Você acharia esquisito. Por isso, o João Ferreira de Almeida, está escrito chifre mesmo, mas ele preferiu traduzir como força, porque chifre é sinal de poder, de força.
Então, Salmo 18, versículo 2 fala, no finalzinho, o meu escudo, a força da minha salvação. Mas no hebraico é o chifre da minha salvação. Entenderam, irmãos? Então, voltando lá para Apocalipse, capítulo 5. Quando fala que o cordeiro tinha 7 chifres, quer dizer que esse cordeiro tinha poder, muita força, muito poder. É um cordeirinho. Aí fala assim, é um cordeirinho, ele é muito fraquinho, cordeirinho. Esse cordeirinho, ele foi realmente, perante os criadores, ele foi calado, mudo, parecendo bem fraquinho. Ele não reagiu. Mas ele não reagiu, não é porque ele não tinha força para isso. Ele mesmo falou para Pedro assim, Pedro, quando Pedro tentou defender o Senhor lá no jardim de Getsemane, né, tirou a espada e cortou a orelha do soldado mau, o Senhor falou assim, Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu pediria legiões de anjos vir aqui e acabar com tudo isso aqui em um minuto? Vocês lembram quando lá em João fala quando o Senhor, quando os soldados vieram prender o Senhor no Getsemane, eles perguntaram assim, cadê o cara? Quem é o Cristo? Aí o Senhor falou assim, sou eu, sou eu. Quando ele falou, sou eu, a Bíblia fala que eles deram um pulo para trás, caíram puf para trás, soldados. Caíram puf para trás. O Senhor não fez nada. Só falou, sou eu. Falou, sou eu. Puf, dá um salto para trás, quase cai todos os soldados. Olha o poder que esse cordeiro tinha. Mas por que ele pareceu tão frágilzinho, tão mansozinho? Ele perante os tosqueadores não abriu a boca, porque ele quis assim. Não era porque ele não tinha poder. Se ele quisesse, ele fazia assim, destruía todo mundo aqui num segundo. Acabava com Pôncio Pilatos, com os soldados romanos, com tudo em um segundo. Ele só falou quem eu sou, os soldados ficaram para trás. Ele é poderosíssimo, esse cordeiro. Mas ele voluntariamente, porque ele mesmo quis, ele se entregou. Ele preferiu não usar a sua força na redenção ali. Ele preferiu morrer por nós. Na cruz, falava para ele assim, né? Passavam, debochavam dele, falavam assim: Ah, não és o rei do judeu? Desce daí! Tu és o poderoso? Desce daí! Ele mesmo, se ele quisesse, ele não só descer, ele podia voar dali se ele quisesse. Se ele quisesse, aqueles pregos virariam papel na mão dele. Mas por que ele não desceu? Porque ele decidiu ser um cordeiro manso para cumprir a redenção. Mas não se enganem, ele é poderosíssimo. Ele tem 7 chifres. Ele tem uma força. Vou dar uma palavra minha, me perdoe. Brutal. Ele é poderosíssimo. Por que 7? Por que não 6? Não porque 5? Não porque 3 chifres? Por que 2 chifres? Por que 7? 7 é número completo na Bíblia, é o número do mover de Deus completo. O poder do Senhor é tão grande que é completo, não falta nada no poder dele. É 7. E não falta nenhum, não é 6, está faltando 1, não é 5, faltando 2. É 7, é completo. Para o mover de Deus, para a administração de Deus, esse cordeiro é poderosíssimo. Ninguém vencerá contra ele. Quer ver? Em Apocalipse, vou ousar lutar contra ele, vou ter a coragem. O anticristo vai ter a ousadia de querer lutar contra o cordeiro. Ele é uma piada. Ele quer ir contra um cordeiro com 7 chifres. Que ousadia, que orgulho, que prepotência desse anticristo. Porque ele é muito prepotente mesmo. O anticristo é o símbolo da prepotência, do orgulho, de Satanás. Ele é a corporificação de Satanás mesmo, do seu orgulho. Ele tem a ousadia de querer ir contra o cordeiro, mas vai ser esmiuçado pelo cordeiro. Quer ver? Apocalipse capítulo 17. Vou para vocês. Vai lá. 17, versículo 14. Lê lá. Apocalipse 17, 14. Tá falando do anticristo aqui, ó. Olha o que acontece no anticristo, ó. Pelejarão eles contra o cordeiro. Que ousadia! Pelejarão eles contra o cordeiro. Ah, o cordeiro tem 7 chifres, anticristo. 7 chifres. Pelejarão eles contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá. É claro que vai vencer. Ele é poderoso. Não falta nada. Por que ele vai vencer? Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Ele vence sozinho? Não, ele está junto com a leoa. Ó, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com o leão, com o cordeiro, com o Senhor. É o leão e a leoa juntos. Amém! Mas ele tem a ousadia de querer enfrentar o cordeiro com 7 chifres. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que alegria! Nós sabemos tudo que vai acontecer por Apocalipse, mas nós temos do nosso lado, somos um com ele, ele está dentro de nós, um leão cordeiro. É um leão poderoso e é um cordeiro que não está faltando chifre, não, ele tem 7 chifres. E não só 7 chifres, ele tem 7 olhos. Apocalipse 5, versículo 6, para terminar com esse versículo. Bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele tem 7 espíritos. 7 olhos. Os 7 olhos são 7 espíritos de Deus. Na verdade, não são 7 espíritos, em realidade, é um espírito só de Deus, mas que está intensificado como se fosse 7 espíritos. Em Apocalipse é tão forte esse espírito que ele age como se fosse 7 espíritos agindo. Ou seja, é completo o espírito. O cordeiro tem 7 chifres, é completo no seu poder. E ele também é poderoso no seu mover, ele tem 7 espíritos. Ele tem um espírito que trabalha como se fosse 7. Completo, não falta espírito nenhum. Não falta nada. É um espírito na sua plenitude, completude. Então, 7, ele está se movendo poderosamente. Ou seja, ninguém foge dos 7 chifres do cordeiro, que é o seu poder, e ninguém foge dos 7 olhos do cordeiro, que são 7 espíritos. Ele varre essa terra inteira com seus olhos e com seu poder. Irmãos e irmãs, esses 7 olhos estão varrendo nosso ser, está transfundindo nosso ser. Cada parte do nosso ser é varrido por esses 7 espíritos. Ele entra por trás, pela frente, por todos os lados. Por isso que o salmista fala assim: se eu fugir para o céu mais alto, lá o Senhor estará também. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor estará. Não tem como fugir dos 7 olhos do Cordeiro. Ele varre por toda a terra. E ele varre com olhos de fogo e também com olhos de amor. Quando o Senhor vem nos infundir, quando o Senhor vem nos sondar com seus olhos, são olhos poderosos, são olhos que queimam nosso ser, é de fogo. Mas quando ele está nos queimando, esses olhos são olhos de fogo, mas de amor. É como se ele estivesse dizendo assim: eu estou queimando as suas impurezas porque eu te amo, porque eu quero transformar você, Gustavo. Eu estou infundindo você, eu estou sondando você, cada aspecto do seu ser, do seu coração. Por isso que no Jeremias capítulo 17 fala que o Senhor, ele esquadrinha os pensamentos e o coração. Ele é o único. Por isso que em Hebreus capítulo 4 fala que a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, ela é apta para separar alma e espírito, juntos e medusa, e ele é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele sonda os pensamentos e propósitos do coração. E quando ele faz isso, ele vem queimando tudo que não é dele. Mas isso é por amor. Irmãos, é esse sondar do Senhor Jesus em nós, por meio do seu Espírito do Cordeiro, é por meio desses olhos do Cordeiro que ele está transformando em você em pedras preciosas para a Nova Jerusalém. Se você olhar a Nova Jerusalém, é todinho feito de pedras preciosas, de algo que é sólido e eterno, que é a pedra, e precioso, porque é transparente. A característica de toda pedra preciosa é que ela tem que ser transparente. Ela tem que ser, a luz tem que passar por ela, por isso que ela é preciosa. Por isso que ela enche os olhos das mulheres quando ela vê um rubi, uma esmeralda, um diamante, porque a luz passa, não é? Então, você vê que a Apocalipse é todo feito de pedras preciosas. Por quê? Porque quer dizer que a Nova Jerusalém é todo feito de pedras preciosas. Por quê? Porque mostra que é o resultado do trabalhar final dos 7 espíritos que vem sondando todo o nosso ser e nos transformando em algo sólido e precioso e cristalino e eterno. Se existe uma pedra preciosa na Nova Jerusalém, é porque houve o sondar dos olhos do Cordeiro. Toda vez que a Bíblia fala de transformação,
é a ação do Espírito, dos 7 olhos do Cordeiro, são o Espírito. O Espírito é que transforma, irmãos. Quando Paulo fala que ninguém pode ficar à igreja, a não ser veja como edifica, né? Se você vê lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala, veja como edifica a igreja. Ou você vai edificar a igreja com madeira, feno e palha, ou você vai edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Ora, edificar com ouro é edificar com a natureza santa do Pai. O ouro simboliza a natureza santa do Pai. Edificar com a prata simboliza a preciosidade da redenção de Cristo. A prata simboliza a redenção de Cristo. E edificar a igreja com pedras preciosas mostra edificar a igreja com a ação transformadora do Espírito Santo. Em transformar pessoas como eu e você, que somos opacos, cheios de trevas, em algo sólido, precioso, transparente, cristalino, que é uma pedra preciosa. Ou seja, irmãos, se há pedras preciosas na igreja hoje, e se haverá pedras preciosas na Jerusalém, haverão milhares e milhares e milhares, todos os filhos de Deus um dia vão tornar as pedras preciosas, isso é devido à ação dos 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos do Cordeiro que vai penetrando e transformando. O irmão Witness Lee, no estudo do vídeo de Apocalipse, ele usa uma frase que eu achei maravilhosa, irmãos. Até anotei no meu caderninho aqui. Vou falar a frase dele. Abre parênteses, abre aspas para falar a frase do irmão Lee. Ele fala assim: como confio no Senhor, que Ele há de sondar todos nós. Amém. Fecha aspas. Irmãos, é isso mesmo. Como eu também confio no Senhor, que Ele há de sondar cada um de nós na vida da igreja. Porque se Ele não fizer isso, nós nunca poderemos nos tornar pedras preciosas. O Espírito sempre está junto com as pedras, tá bom? Eu vou deixar para explicar um pouco mais dessa ação do Espírito, os 7 Espíritos e a pedra preciosa na próxima mensagem, tá bom? Jesus é o Senhor.